O Enem vai mudar, o Enem vai sofrer algumas mudanças. O Conselho Nacional da Educação anunciou um parecer com possíveis mudanças para o Enem. E em meio a isso, muitos questionamentos. A partir de qual edição essas mudanças no Enem serão válidas? O que vai mudar no Enem? O Enem vai ser totalmente diferente? O Enem vai ser um vestibular, uma prova totalmente discursiva? O que vai acontecer com o Exame Nacional do Ensino Médio? Nesse vídeo estarei listando para você quais são as possíveis mudanças e também vou falar para você qual que é a minha opinião. Se eu acho que o MEC vai ou não vai aprovar. Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e antes de falar para você a respeito das mudanças, eu quero fazer um grande pedido para você. Por favor, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve e ativa as notificações, porque assim a gente pode continuar ajudando você, trazendo esse conteúdo rápido, prático e objetivo, além disso, respondendo todo mundo. Então, por favor, deixe o like, se inscreve e ativa as notificações, porque assim a gente pode continuar ajudando você. Então vamos lá, pessoal. Peguei a notícia aqui no portal do G1, que é um dos maiores portais de notícia do Brasil, se não o maior. Mas vamos lá. Aqui, novo Enem terá questões discursivas e segunda etapa focada na área de conhecimento escolhida pelo aluno. Então, basicamente, o que a mudança prevê? Que esse novo Enem é para ter questões discursivas, certo? Isso é uma proposta. E também que a segunda etapa, no caso, seria como uma espécie de segunda fase, seja focada em área de conhecimento escolhida pelo aluno. Então, vamos supor, o aluno quer fazer um curso relacionado a exatas. Daí vai fazer prova de matemática e física. Então, seria mais ou menos isso. Então vamos lá, o Conselho Nacional de Educação, o CNE, aprovou nesta segunda-feira, no caso dia 14, um parecer que define mudanças no modelo do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2024. Ponto importante, essas mudanças elas valem a partir de 2024. Muitas pessoas já estão desesperadas que o Enem vai mudar a partir agora de 2022. Não. Se vai mudar apenas em 2024, então fica tranquilo. Então, basicamente, essas alterações elas visam adequar a questão do novo ensino médio. Então, como você sabe, o ensino médio mudou e, basicamente, essas mudanças elas querem adequar a essa parte do novo ensino médio. Então, basicamente, esse novo documento detalha que a avaliação vai passar a ter questões discursivas e de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma. A primeira etapa, redação, mais perguntas de formação geral, então é basicamente a prova de redação e conhecimentos gerais, sem divisão por disciplina, cobrando habilidades mais interpretativas do que conteudistas. Então, basicamente, essa primeira etapa seria a redação, mais a prova que a gente já tem, o modelo geral da prova que a gente tem, sendo menos conteudista e sendo uma prova de conhecimentos gerais. Então essa seria, digamos assim, o primeiro final de semana. E já no segundo final de semana, que seria a segunda etapa, que obviamente todo mundo faria, seriam perguntas focadas na área de conhecimento escolhida pelo estudante. Então, se ele escolher ciências humanas, vai fazer prova de humanas. Se ele escolher natureza, vai fazer prova de natureza e assim por diante. Também sem enfoque conteudista, segundo habilidades e competências desenvolvidas. Então aqui a gente tem algumas declarações da Maria Helena Guimarães, que é a presidente do Conselho Nacional de Educação, e vamos aqui para baixo, onde as mudanças estão sendo discutidas. Então, basicamente, a gente tem aqui um parecer sobre a reforma do ensino médio, mas o nosso objetivo aqui é a questão do Enem. Então, vamos lá. Qual a estrutura atual do Enem e o que pode mudar? Então, basicamente, isso aqui é a nossa prova atual que você já conhece. Vamos para a mudança, que é o nosso objetivo aqui do vídeo. Então, quais os pontos mais polêmicos da mudança? A segunda etapa. Especialistas ouvidos pelo Conselho Nacional de Educação para a formulação do documento sugeriram uma segunda etapa mais conteudista, com áreas ligadas ao curso que o estudante pretenderia fazer na universidade. Então, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, e classificaria alunos para curso de engenharia, química, matemática, física e computação. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Se o Enem for aprovado dessa forma, o que a gente vai ter? A gente vai ter que ter uma adequação do SISU para o UniFies para essa pessoa que fizer uma prova relacionada à matemática, no caso relacionada à matemática e física, só conseguir se candidatar para cursos de matemática e física. Então, vamos supor, uma pessoa que fez a prova de exatas vai ter que se candidatar em engenharia, vai ter que se candidatar em ciências da computação, coisas mais relacionadas a isso. Então, se a gente tiver uma mudança na prova, a gente vai ter uma mudança, uma adequação no SISU, no ProUni e no FIES. Então, basicamente, aqui nesse trecho, ele relata a respeito disso. Porém, o que acontece? O CONSED discordou da formatação acima. Então, basicamente, eles discordaram. Eles não quiseram isso. Eles não querem dessa forma. Eles não querem, digamos assim, que seja feito dessa forma mencionada aqui, porque, segundo eles, isso ampliaria a desigualdade. Obviamente, o objetivo não é que a gente tenha um aumento na desigualdade. Essa alteração é para que a gente justamente tenha uma igualdade maior, tá? A gente tem uma equiparação. Então, no caso, o CONSED discordou a respeito dessa questão de fazer essa separação. Daí, uma outra questão importante também, é que eu estou resumindo somente o que é importante para você saber,
Uma outra questão importante que muitas pessoas pensam: ah, vai alterar o Enem, então eles vão tirar o TRI. Não, o TRI vai continuar sendo utilizado. Observe esse primeiro trecho aqui. Já é consensual que o modo de correção continue sendo pela teoria da resposta ao item, que avalia se o candidato teve desempenho coerente ao longo do exame. Então o TRI vai continuar. Muitas pessoas acham: ah, vai mudar o Enem, então eles vão tirar o TRI. Não, eles não vão tirar o TRI vai continuar no Enem, certo? Aqui entra aquele grande ponto que eu já havia mencionado no tópico anterior, tá? Que é essa questão de como que vai ser utilizada a nota. Porque basicamente esse é o principal questionamento para validar ou não validar essa alteração no Enem. Porque assim, se você fizer uma prova relacionada a conhecimentos específicos, o ideal seria que aquele candidato ele se candidate apenas para cursos daquela área. Porque, por exemplo, como que funciona o vestibular? Se você vai se candidatar para medicina, você não vai fazer na prova de conhecimentos específicos algo relacionado a, sei lá, geografia. Não, você vai fazer uma prova focada em conhecimentos específicos para medicina. Então, basicamente, eu não posso pegar e aceitar que um candidato que fez uma prova de ciências humanas se candidate a um curso de engenharia. Por quê? Porque a prova é diferente. Então, essa questão, esse é o grande ponto que vai contra essa mudança. Como que a gente vai fazer essa mudança no sistema de seleção? Como é que no ProUni, o FIES e o SISU vão se adaptar quanto a isso? Vai ter divisão? Eles já não gostaram dessa questão de divisão. Mas se você não fizer a divisão, você não vai estar fazendo uma disputa que seria um tanto quanto injusta, uma vez que uma pessoa fez uma prova de outro conhecimento que não é relacionado com aquilo que a pessoa vai se candidatar. Então, esse é o grande ponto de questionamento que pode estar dificultando essas mudanças no Enem. Então, observe esse trecho aqui. O modo como as notas do Enem vão ser usadas é outra discussão, não cabe ao Conselho Nacional de Educação e ao CONSED, e sim ao Ministério da Educação, que organiza a SISU e as instituições de ensino. A ideia inicial é que cada universidade divulgue antes o que levará em conta no processo seletivo. Veja algumas opções. Usar apenas a nota da primeira etapa e desconsiderar a da segunda. Então, basicamente, a pessoa vai fazer a segunda prova totalmente à toa, porque se a universidade vai utilizar a primeira prova, ela vai estar, de um modo geral, utilizando apenas a prova que era igual à anterior. Porque a primeira etapa, que a gente viu anteriormente, que era a prova que tinha conhecimentos gerais de matemática, física, ciências humanas, linguagens e tudo mais, aquela primeira prova mais a redação é basicamente as duas provas anteriores em um único final de semana, obviamente com a quantidade proporcional de questões. Então, se fosse aceito essa questão, seria igual ao exame anterior. Então, prova de conhecimentos gerais, que é o Enem, mais a redação. Outra alternativa, usar a nota da primeira etapa e de uma prova específica da segunda. Por exemplo, exigir que os candidatos de medicina escolham a parte de ciências da natureza e que os de engenharia façam de matemática. Então, a universidade ela pode estar especificando, que nem, por exemplo, lá no SISU, algumas universidades colocam que cada aluno tem que ter pelo menos 600 em cada área de conhecimento. A universidade pode exigir, então, se você quer fazer engenharia, você tem que ter feito a prova de matemática. Então, assim, para o candidato, o que vai acontecer? A universidade, lá no sistema de seleção, no unificado, que é o SISU, ou no ProUni, ela pode estar exigindo para que aquele candidato tenha feito a prova relacionada com o conteúdo que ele vai ver na faculdade. Então, se vai fazer engenharia, tem que ter feito prova de matemática. Então, esse é um ponto mais interessante, ao contrário do primeiro. O segundo ponto é mais interessante. E a questão também de atribuir pesos diferentes em cada nota, mas mesmo assim, não faria muito sentido, porque você estaria avaliando provas diferentes. Então, a pessoa teria feito uma prova diferente e estaria sendo comparado com uma pessoa que fez outra prova. Então, essa terceira também não é muito interessante. O ideal mesmo seria a segunda opção, mas isso não está decidido se cada candidato terá a opção de fazer mais de uma prova na segunda etapa do novo Enem, ou se terá de escolher apenas uma. Mas basicamente isso aqui não está decidido, quem tem que decidir isso é o Ministério da Educação e não o Conselho Nacional de Educação. E aqui outro ponto, ainda não está decidido se cada candidato terá a opção de fazer mais de uma prova na segunda etapa do novo Enem. Então isso não foi decidido. Se ele vai fazer apenas matemática e física, se ele pode fazer todas. Então, essas coisas ainda tem que passar por análise e tem que passar por desenvolvimento. Daí aqui a gente tem uma questão de dificuldades logísticas, no caso as perguntas discursivas, obviamente, e também a falta de questões. Mas assim, pessoal, basicamente, as nossas mudanças, elas são essas. No caso, fazer uma primeira prova de conhecimentos gerais e também fazer depois uma prova de conhecimentos específicos. Se isso vai ser aprovado ou não, se isso vai ser finalizado, então a gente vai ter que ver. Mas o que acontece é que o Ministério da Educação agora vai estar analisando essa proposta.
Então você viu aí, pessoal, basicamente essas são as possíveis mudanças que podem acontecer com o Enem. Só que assim, muitas pessoas têm o questionamento se essas mudanças elas vão de fato acontecer, o que vai acontecer depois dessas mudanças e quando que essas mudanças serão válidas. Basicamente, pessoal, a minha opinião é que é o seguinte, não é uma opinião do que eu acredito que tem que mudar no Enem, é a minha opinião a respeito do que eu acho que vai acontecer. Então, basicamente, eu acredito que sim, o Enem vai sofrer várias mudanças, assim como o ensino médio passou por várias mudanças, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, também vai passar por essas mudanças. Então, de fato, eu acredito que vai ter sim mudanças. Porém, todavia, entretanto, eu acredito que não serão todas essas mudanças que serão aprovadas. Por exemplo, a questão das questões discursivas, que você tem que escrever a resolução e vai ser avaliado isso, eu particularmente acredito que isso não será aprovado. Essa parte do texto será alterada. Por quê? Porque pensa comigo, o Enem é uma prova que milhões de pessoas fazem. Pensa questões de milhões de pessoas terem de serem corrigidas manualmente. A gente já tem a redação que leva bastante tempo para corrigir. Agora pensa mais questões que você tem que avaliar, questões discursivas. Então assim, eu particularmente acredito que não vai passar por isso. Eu acredito que essa mudança, ela não vai ser aceita. Porém, as demais mudanças, principalmente essa questão de você fazer a segunda prova, uma prova específica, isso eu particularmente acredito sim que é possível. Porém, se essas mudanças acontecerem, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma mudança no SISU, a gente vai ter uma mudança no FIES, a gente vai ter uma mudança no ProUni. Então assim, tudo é possível de acontecer. É possível, inclusive, que essas mudanças no Enem, nas questões discursivas, elas também aconteçam. A minha opinião é que eu acredito que não vai, mas é totalmente possível que vá. Por quê? Porque está no texto. Então, para ser colocado em prática, basta ser aprovado. Então assim, tudo é possível mudar. Porém, todavia, entretanto, a gente vai ter que ver o que o Ministério da Educação vai fazer, como eles vão se pronunciar e o que vai acontecer a partir de agora. Então seria basicamente isso, pessoal. Quando a gente tiver alguma novidade, alguma outra mudança, pode ter certeza que aqui no canal a gente vai trazer para você e lá no Instagram também. Também lembro você para deixar aquele like, se inscrever, ativar as notificações, porque assim você ajuda muito o canal e particularmente a gente pode continuar ajudando você. Então se inscreve, ativa as notificações e deixa aquele like. E obviamente, pessoal, não esqueça, na descrição a gente tem dois grupos no Telegram, grupo de dicas de matemática e também o nosso grupo de ProUni, SISU e FIES. Então entra lá que com certeza você vai gostar também. E também não se esqueça, pessoal, na descrição a gente tem vários links do nosso e-book, de outros cursos. Então aproveita que tem muita coisa boa na descrição. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.